Pessoal, então estamos retornando à aula de Civil 4, do dia 26 de maio de 2020. Nós estamos falando sobre aquisição de propriedade imóvel através de uso capião. Nós já vimos os 4 tipos de aquisição de propriedade imóvel. Primeiro, por meio de registro do cartório de registro de imóveis. Segundo, por meio de acessão. Terceiro, por meio de direitos hereditários, e agora quarto, por meio de uso capião. Nós vimos que uso capião é uma declaração de direito à propriedade quando alguém tem uma posse que se estende a um período de tempo, e essa posse ela tem que ser mansa e pacífica, independente se for uma posse justa ou injusta, ela tem que ser mansa e pacífica durante, no mínimo, 5 anos. Por que no mínimo 5 anos? Porque, dependendo da forma de uso capião, a gente vai ver que existem classificações de uso capião, depende da natureza da propriedade, da característica de cada propriedade, se é rural, se é urbano, a metragem daquela propriedade, né? Então, ela pode aí exigir de 5 a 15 anos de posse, mas essa posse tem que ser comprovada no processo, ser mansa e pacífica. O que é uma posse mansa e pacífica? Aquela onde não foi impugnada pelo proprietário. O possuidor está ali no mínimo há 5 anos, morando, trabalhando, exercendo uma posse como se dono fosse, e o proprietário omisso, permanece inerte, não faz nada. Então, como se diz o ditado, o direito não é para os que dormem. O proprietário dormiu, perdeu a propriedade. Beleza? Bom, a gente viu também no início da aula os fundamentos de uso capião. Os fundamentos, por que existe o uso capião no direito brasileiro, para beneficiar quem realmente exerce a função social sobre o imóvel, sobre a propriedade, para punir o proprietário desidioso, preguiçoso, irresponsável, que está zoando do seu direito de propriedade. Ou seja, já é raro, não é todo brasileiro que tem ali condições de ter uma propriedade, não é qualquer cidadão, seja ele brasileiro ou estrangeiro, tem condições de ter uma propriedade aqui no Brasil. Aí o cara vem e fica menosprezando a propriedade, vai perder, malandro, vai perder, playboy. Para quem? O trabalhador que está lá exercendo a posse. Como se dono fosse. Por isso que tem que ser mansa e pacífica, gente. Se o proprietário está reivindicando a posse que foi esbulhada ou turbada, é óbvio que aí a gente não questiona o direito de uso capião do possuidor. Ele está ali, ele está exercendo posse, tá? Só que a posse não é mansa e nada pacífica. Ela está sendo disputada pelo proprietário e pelo possuidor. Então, não enseja o uso capião. A posse que enseja o uso capião é aquela que não é questionada pelo proprietário. Requisitos. Qualquer dúvida, gente, vocês vão me perguntando aí no bate-papo.
Requisitos para ser declarado o direito de propriedade por meio de uso capião. Primeiro, capacidade do adquirente. Gente, incapaz, eu estou falando incapaz de acordo com a lei. O incapaz, ele não pode adquirir uso capião e nem perder propriedade por uso capião. Por quê? Porque o incapaz, primeiro que ele não tem capacidade para determinar os seus atos, não tem uma capacidade plena para decidir sobre os atos de sua vida civil. Muito menos para defender uma posse. Por exemplo, o incapaz que é proprietário ali, o menor, proprietário de um imóvel, e os seus curadores não defendem o imóvel que foi esbulhado. O menor vai sofrer, pode perder a propriedade para o esbulhador, mesmo que a posse seja mansa e pacífica? Não. Aí a posse do esbulhador só vai começar a contar a partir do momento que o incapaz completar a maioridade, se for um menor, se a incapacidade for pela idade. Assim que ele completar a maioridade, aí começa a contar a posse mansa e pacífica do pretenso adquirente do imóvel da propriedade mediante uso capião. Então, o incapaz não pode adquirir propriedade pelo uso capião por força do artigo 104, inciso 1 do Código Civil, e também não pode perder propriedade pelo uso capião porque os seus responsáveis legais não estão cuidando da sua propriedade. Segundo requisito da uso capião, a coisa usucapienda, o imóvel, né, que está sendo ali objeto de uso capião, precisa estar no comércio, precisa ser comerciável. Por exemplo, bem público não é suscetível de uso capião, uma exceção, né? E outra coisa, coisas ilícitas, tráfico de drogas, droga pode ser objeto de uso capião, apesar de não ser uma propriedade imóvel. Nossa, então significa que propriedade de bens móveis também podem ser adquiridas através de uso capião? Sim. Mas hoje a gente está estudando aquisição de propriedade imóvel. Então, por isso que a gente está se atendo apenas aos imóveis. Então, os bens públicos não podem ser objeto de uso capião, nem coisas ilícitas, como, por exemplo, drogas. Terceiro requisito. A posse não é qualquer posse, como eu disse para vocês, ela deve ser mansa, pacífica para ensejar a uso capião. Ela deve ser mansa, pacífica, pública também. Pública para quem? Para comunidade ali próxima, né? A comunidade, os vizinhos, por isso que quem que é intimado para o processo da uso capião que eu falei para vocês? Os proprietários limítrofes, né? Todo mundo que tem propriedade vizinha ali é chamado no processo para declarar se concorda com aquela posse, que aquela posse existe, por isso que tem que ser pública. Se ninguém sabe da existência dessa posse, ela não é pública, não enseja uso capião. Então, além da posse ser mansa, pacífica, não teve ali nenhuma impugnação por conta do proprietário. Pública, os vizinhos sabem da existência dessa posse. Ela tem que ser contínua também. Contínua por quê? Sem interrupções. Se a uso capião ali é de 5 anos, então tem que ser 5 anos ininterruptos para ser contínua, tá? E tem que ser 5 anos de posse mansa e pacífica. Foram 3 anos de posse mansa, igual o exemplo da Simone aí, ó. Foram 3 anos de posse mansa, aí vem o proprietário e pá, ajuiza uma reivindicatória ou uma reintegração de posse. Acabou
a contagem, estava ali, ó, na trave, quase que deram 5 anos, né? Mas houve uma atitude de reivindicação da posse e da propriedade. Então, não há que se falar mais de posse mansa e pacífica. Aí, a Simone nem vai lá mais mexer com a casa, né? Pois é, Simone. Mas você pode pedir indenização pelas benfeitorias. Então, requisitos para uso campeão após tem que ser mansa, pacífica, pública, contínua e com a intenção do possuidor de ser dono. Ah, não, estou aqui trabalhando por fulano, tal. O que você está fazendo aí? Não, eu sou contratado, estou aqui só aluguei aqui para produzir uma coisinha aqui, mas eu não tenho intenção de ser dono. Então, não enseja uso do capião. O possuidor tem que ter a intenção de ser proprietário ali daquela coisa mesmo, tá? Ele trabalha, ele age como se o proprietário fosse. Ok. Gente, então é isso, a matéria de hoje foi dada. Nós ainda vamos estudar na próxima aula as espécies de uso capião, vou deixar para a aula que vem, porque hoje não dá tempo. Nós temos ali o uso capião extraordinário do artigo 1238. Nós temos a uso capião ordinária do 1242. A uso campeão especial rural do 1239 do Código Civil, a especial urbana do 1240 do Código Civil. A gente tem também a especial familiar, isso aqui dá um maior babado, essa especial familiar aqui, ela é muito questionada, ela está lá no 1240A do Código Civil. Então, gente, são várias as formas de uso capião, a gente vai ver todas as aulas que vem. E após a gente estudar essa classificação de uso capião, a gente vai aos procedimentos, como que é feito para ajuizar, quem que pode ajuizar o uso capião, quem que pode estar no polo passivo, qual que é o tempo, prescreve, como é que é, tá? Então, tudo isso a aula que vem. Eu vou abrir aqui a chamada. Não, Bruno, olha a dúvida do Bruno aí, ó. Não posso dizer, então, que qualquer coisa pode ser usucapida, é usucapida o termo. Mas tudo bem, hoje eu te perdoo porque você nunca é a primeira aula de uso capião. Então, não posso dizer, então, que qualquer coisa pode ser usucapida? Não. Por quê? Porque existem as exceções. Por exemplo, bem público pode ser usucapido? Não pode. Mesmo que a posse seja mansa, pacífica, tem 30 anos que o cidadão está lá trabalhando, residindo, mas é bem público, esquece o capião. A não ser que cumpra esses requisitos citados agora e que seja bem imóvel ou imóvel. Exatamente, Bruno. Tem que cumprir todos esses requisitos. Oi, Newton! Chegou para a chamada. Muito bem. Obrigada pela sua presença. Gabriel, professor, olhei no portal semana passada, atividade do mês de maio não estava liberado. Uai, mas é óbvio, você olha no portal depois de que já encerrou o prazo. Gente, eu vou fazer a chamada e depois eu vou falar sobre as prazos das atividades, tá? Eu acho muito importante que todos escutem. Deixa eu ver aqui a sala de espera. Ou melhor, enquanto eu abro aqui o site para fazer a chamada, eu já vou falando, porque às vezes é um assunto importante e você não escuta, porque você respondeu a chamada e saiu. Seguinte, gente, por que que os prazos que eu coloco para atividades são tão pequenos? Ok, Juliane, vou falar sobre isso também, depois da chamada, tá? O trabalho, viu, gente? Vou falar do trabalho para ajudar na nota aí. Quando eu abro aqui, então, a chamada, eu vou falar sobre essa questão da atividade. Eu disse para vocês que as atividades vão valer ponto de AD, certo? Da mesma forma que foram as atividades
da N1, que ainda estão sendo corrigidas, inclusive. Então, antes que me perguntem, eu ainda estou corrigindo. Se não apareceu lá pontuação, é porque eu ainda não corrigi, tá? Porque cada turma é trocentas atividades que eu tenho que corrigir uma por uma. Então, não chegou nessa turma ainda, mas vai chegar. E essas atividades, cada uma delas vai valer meio ponto. Por quê? Porque eu vou considerar 6, tá? Então, se você fizer 10 e tiver 6 acertos, você já consegue os 3 pontos de AD. Coincidentemente, para a primeira prova de vocês, deram mais ou menos 6, 7 questões por aí. Então, você teria que acertar todas para conseguir tirar os 3 pontos. Só que não foi nenhum bicho de 7 cabeças, porque eu realmente fiz perguntas óbvias. Por que as perguntas eram óbvias? Porque qual que é o objetivo dessa atividade? Você terminar a aula que você está assistindo, ir lá e já fazer a atividade. Por isso que é simples, você não precisa escrever um artigo jurídico para responder a questão. É a sua memória da aula que foi ministrada agora. Então, por exemplo, eu pergunto lá para você, o que é usucapião? Aí você lembra da aula que você assistiu agora, é uma pergunta simples, você vai escrever lá, olha, é o seguinte, professor, usucapião é um tipo de aquisição de propriedade imóvel, o possuidor fica ali um tempo mínimo, após ser manso pacífico, e ele adquire a propriedade por meio de usucapião. Pronto, isso aí você já mata a questão. É uma coisa simples. Por que só 24 horas? Porque o objetivo dessa atividade é justamente para você memorizar a aula. Porque já é cientificamente comprovado que se você escuta uma palestra, uma aula, e por mais que você tenha entendido tudo, se você não ler depois, nem que seja rapidamente, já era. Se você é uma pessoa normal que eu falo comum, né, a maioria, você é padrão da maioria, inclusive como eu, você vai esquecer, você entendeu tudo agora, a aula inteira, mas se você não ler ou fizer alguma coisa, algum exercício que te faça referência ao que você acabou de ouvir, amanhã ou depois, daqui uma semana, você não lembra nada, tá? Então, essa atividade é simplória justamente para isso. E eu acho que eu já expliquei isso aqui para vocês. É por isso que eu não vou dar um prazo maior que 24 horas. E outra coisa, gente, prazo é prazo. O profissional que não aprender a obedecer prazo, ou ele vai ser demitido por justa causa, se ele for empregado, ou ele vai ser um profissional medíocre e provavelmente vai ser processado por responsabilidade civil. Advogado que não cumpre prazo, ele tem que pagar indenização para o cliente, que perdeu o processo por sua desídia. Então, é muito importante que a gente saiba cumprir prazos. É por isso que eu não vou ficar abrindo. Por que eu abri no último mês? Porque era novidade. Novidade, né, gente? A gente estava aqui começando, pá, aula online, pá, atividade online, pá, nunca fiz isso na vida, pá. Aí, né, eu abria todo dia, era uma maior canseira, não tinha vida, porque para cada atividade eu tenho que ir lá na atividade e abrir, não dá para abrir tudo uma vez, quem me dera, mas não dava. Eu tô falando lá pro técnico para dar um jeito de liberar geral, porque eu tenho que entrar em atividade por atividade, liberar, nanana. Aí eu liberava, daqui uma semana aparecia outro. Professora, libera. Eu ia lá e liberava de novo, né? Exercício de paciência, beleza. Né? E assim, claro, eu quero que vocês se sintam confortáveis o mínimo possível, o máximo possível, até porque é um sistema novo para mim e para vocês. Então, o que eu pudesse fazer para vocês, o que eu posso fazer, eu faço. Só que a gente já chegou no momento que você já se acostumou com o sistema e já se acostumou com aqui a nossa atividade. Você está cansado de falar, eu tenho de ouvir. Tenho certeza que quando eu comecei a falar de é porque 24 horas, por causa disso. Muitos de vocês falam assim, de novo a Alana está falando isso. Pois é, então vocês estão cansados de ouvir, então não precisa ficar repetindo, mas eu vou repetir de novo para vocês entender, até vocês entenderem. É por isso que eu não vou liberar. Agora, qual que é a notícia boa? Você vai ficar com problema de AD da próxima? Não, gente, porque como eu acabei de dizer, basta
que você acerte 6, tá? Porque eu vou considerar valendo meio ponto cada uma, a ED vale 3, cada questão vai valer meio ponto. Então, se você acertou 6 e das 15 atividades que vão ficar disponíveis, ou se você fez 6 apenas e das 6 você acertou, você garante os 3 pontos de AD, tá? Então, tem essa notícia boa aí. Não vai ser só, não serão apenas 6 atividades de AD que vocês vão fazer até a prova. Vai ter um monte aí, eu nem contei. Mas tem muito mais que 6. Então, se você deixou de fazer 1, 2, 3, você vai ter oportunidade aí de conseguir fechar 6 atividades para não ser prejudicado. Então tá, chamada. Depois da chamada eu vou falar sobre trabalho. Escreve, por favor, no bate-papo. Presente, tá? Vou começar então. Gente, outra coisa muito importante. Para ter presença, precisa estar presente no momento da chamada. Se der algum problema técnico, avise imediatamente, tá? Turma, ó, minha internet tá ruim aqui, gente, tal. Porque não adianta você entrar na aula, sair e não responder chamada. E depois de uma semana, um mês, você vem falar, professor, sabe aquela aula do dia tal, não sei o quê, eu não lembro nem que comi na janta ontem, eu vou lembrar que você deu problema na internet. Então, tente justificar o mais rápido possível para você não ficar com falta. E sempre, gente, para o representante, por favor, porque não dá tempo de eu responder cada um em particular. Não é por descaso, não, é falta de tempo mesmo. Tá bom, Vitor, se eu chamar aqui, aí, ó, o Vitor está justificando que a internet dele tá ruim. Se eu chamar, vocês me ajudam a lembrar que ele estava presente. Ana Carolina. Presente, ok. Uai, Arthur, como assim, moça bonita tá brava, moça bonita não pode ficar brava, não? Moça bonita tem que aguentar aluno desrespeitar, não dá, a gente se doa, se entrega para o aluno, e aí a gente tem que deixar o negócio rolar solto porque é bonita. Mas obrigada pelo bonita, tá? Apesar de moça bonita ficar brava também, com desrespeito e desídia de alunos, que a gente faz de tudo por eles e eles não valorizam a gente, tá? Então, peraí, deixa eu ver aqui. A Ana Carolina respondeu, gente. Ana Carolina não respondeu. Ai, tá aí. Ana Carolina, presente. Ana Caroline. Antônio Aurelino, presente. Arthur, presente. É o que me deixou mais brava ainda, né? Eu já estava brava, mas não estava brava não, tá? Bruno, presente. Cássia, presente. Claudinei, presente. Daiane, presente. Douglas, obrigada, Newton. Douglas, presente. Eric, eu acho que tá entrando aí, né? Aí, Eric, presente. Estevão, Gabriel, presente. Gabriele, presente. Igor com H, Igor com I, gente, o Igor não tá aí, não? Parece que eu vi ele mais cedo aí. O Igor com I.
João Pedro. Presente. Juliane. Presente. Júnior. Presente. Larissa. Presente. Lorena. Presente. Lucas. Lucas. Marcos Gomide. O Lucas estava aí mais cedo, eu vi, eu lembro. O duro é quando eu não lembro, né? Quando eu lembro é até bom. E o Marcos Gomide também está presente. Marisa. Matheus Coelho. Ok. Matheus Santana. Presente. Murilo. Presente. Natália. Presente. Newton. Presente. Pedro Lucas. Presente. Peterson. Presente. Beleza, Peterson. Lembrei. Rosirval. Simone. Presente. Sinair. Presente. Vitor Silva. Presente. Vitor Garcia. Eu cheguei tarde hoje, estava dando meu pai uma aula que ele estava ministrando sobre... Tá bom, Vitor. Tranquilo. O Ellen. Presente. Ian. O Ian entrou aí mais cedo, eu acho que ele boiou na hora da chamada. Então, olha só, quem faltou? Lucas tá aí, tá. Ana Carolina faltou, Estevão tá com falta, o Marcos respondeu, ok. A Marisa tá com... Peraí, deixa eu silenciar isso aqui. Marisa que tá com falta, Rosirval, pronto, só esse. Ana Carolina, você ficou com presente. A Ana Carolina com E no final, que ficou com falta. Tá? Oi, professora. Oi, Ian, tudo jóia? Gente, então vamos falar sobre o trabalho. Peraí, rapidinho, professor. Também falta também? Não, eu vi que você estava online aí mais cedo e dei presença para você. Ah, tranquilo, professor. Obrigado. Tá. A correria ali foi meio tenso, mas obrigado. Ok. Gente, olha só, como que vai ser esse trabalho de vocês? É opcional, tá? Opcional, não é obrigado a fazer. Ele vai valer 2 pontos. Vai valer 2 pontos. E é diferente do que você tem costume de fazer como trabalhos. Pelo menos eu acho que seja. Então, talvez você fique meio assim para fazer esse trabalho, mas no final vai dar certo, vai ser super divertido e você vai ganhar 2 pontos aí de uma forma bem tranquila. O que acontece? Eu fiz isso com uma turma, deu certo, agora vocês são a segunda turma que eu vou fazer isso. A gente sabe que hoje, em tempos de quarentena, pandemia, a maioria das pessoas estão procurando profissionais na internet. Inclusive, a cultura e os costumes da sociedade brasileira e do mundo, ela vai mudar muito após a pandemia. Por quê? Porque a gente começou a desenvolver atitudes que antes a gente não desenvolvia. Por exemplo, a gente chega em casa hoje,
muitos de nós, alguns já faziam isso, mas, por exemplo, aqui em casa a gente não fazia isso. Deixa o sapato lá fora e já tem um sapatinho, um chinelinho esperando ali na porta para você entrar. A gente chega e já vai lavar as mãos, né? Então, isso já era cultura no Japão, acho que na China. Por quê? Porque eles já passaram por epidemias que no Brasil a gente ainda não tinha passado. Só que, infelizmente, chegou o nosso momento de passar por isso. E aí a gente está mudando alguns costumes. Eu tenho certeza que muitos permanecerão com essas ações após ter encontrado aí a vacina desse demônio, desse coronavírus, né? Aí, outro costume que a gente vem desenvolvendo é o quê? Procurar profissionais pela internet. Procurar conhecimento pela internet. Hoje, os doutrinadores que eu uso para basear as minhas aulas, os juízes que costumam dar decisões nos processos que eu atuo, estão fazendo lives. Então, assim, eu estou amando isso, gente, porque é de graça e a gente tem a oportunidade de ouvir o doutrinador que você é fã, que você tem 5 livros, 5 doutrinas dele ali na sua estante, que você gosta, que você, enfim, tem ali uma certa empatia por ele. Enfim, então hoje, gente, o mercado ele está voltado para a internet. O profissional que não consegue mexer com rede social, ele está defasado, ele já estava defasado, agora mais do que nunca ele vai estar defasado. Hoje eu falei do profissional medíocre que não obedece prazo. Além do profissional ser medíocre por não cumprir prazo, ele pode até cumprir prazo, mas se ele não estiver atento a uma forma de demonstrar o seu trabalho, o seu conhecimento pelas redes sociais, vai ficar defasado, ele vai perder mercado, ele vai perder clientela. Nós, advogados, nós não podemos fazer publicidade. Eu não posso chegar lá e falar assim, gente, lá um outdoor, contrate a advogada Lana, área tal, especialista área tal. Eu não posso fazer isso. Né? Advogado, pelo Código de Ética da OAB, a gente não pode fazer isso. O Código de Ética da Advocacia, a gente não pode fazer publicidade. Né? Só que o que a gente pode fazer? Produzir conhecimento. A gente produz conhecimento e aí a imagem vai sendo aí divulgada. Aí, se lá na frente, daqui 2 anos, alguém precisa de fazer um divórcio, lembra que a Lana falou sobre divórcio uma vez, então ela deve, sabe, esse tipo de coisa o advogado pode fazer. Então, a gente tem que, agora, principalmente que está todo mundo na internet, porque a maioria das pessoas está de quarentena, onde que elas vão passar o tempo? Na internet. Então, é o momento de produzir conteúdo. E se você ficar fora, você já era, tá? Então, você tem que dar um jeito de se adequar a isso aí. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ao que importa agora. Eu vou ali delimitar temas de tudo que a gente já viu até hoje. Dentro desses temas, eu vou colocar os alunos que vão falar sobre eles. E esses alunos vão ter datas específicas para produzirem vídeos sobre aquele tema. Como que é esse vídeo? Não precisa comprar tripé, não precisa ir para um local bonito, não. Não precisa ficar com roupa social, nada disso. Eu só preciso que você fale sobre o tema. A Simone vai ficar com o tema, eu que vou escolher o tema de vocês, tá? E vou disponibilizar lá no portal. A Simone vai falar sobre posse clandestina, posse injusta por clandestinidade. Aí ela vai começar a falar, olha, o que é clandestinidade? Ela acontece quando, por exemplo, o esbulhador ou o turbador na calada da noite vai desenvolver. Tem que ter no mínimo 1 minuto o vídeo, tá? E no máximo 3. Não posto de vídeo de 15 minutos, pelo amor de Deus. Não tem nem roupa para isso, tá? Não tenho tempo nem roupa para isso.
Aí, tá. Aí os tímidos aí, né, vão falar, Lana, nunca consegui gravar nenhuma selfie, nem um vídeo no story de 30 segundos, minha filha, você tá louca? O que você vai fazer? É por isso que eu delimitei datas. Por isso que eu delimitei datas. Por exemplo, que dia é hoje? 26. Dia 28, a Juliane publica o vídeo dela. Quando você publicar, tem que ser no Instagram, tá? O seu Instagram tem que estar desbloqueado no dia 28, porque é no dia 28 que eu vou lá, você vai me marcar na publicação do seu vídeo para eu saber que você publicou, que eu não vou adivinhar, não sou vidente. Então, você vai publicar o seu vídeo, tudo isso, gente, vai estar no trabalho descrito, tintim por tintim, tá? Todas essas regrinhas. Como que você vai publicar, você vai ter que me marcar, seu Instagram vai estar aberto. Então, por exemplo, se a correção do vídeo da Juliane for no dia 28 de maio, dia 28 vai ter que estar desbloqueado, aí eu vou lá, corrijo. Como que você vai saber que eu corrigi? Eu curti seu vídeo e comentei. Aí eu já te dei sua nota, você pode apagar depois, tá? Então, professor, e se o vídeo ficar ridículo, apaga e faz outro, gente. Você não é obrigada a postar o primeiro vídeo que você fizer, não. Lembrando que o vídeo tem que ter no mínimo 1 minuto, tá? E tem que estar no seu perfil do Instagram. Aí, Lana, mas tá uma dica para você conseguir cumprir ali 1 minuto. Você se apresenta, fala assim, oi, meu nome é Juliane, gente, eu sou aluna da Camburi. Se você não quiser falar que é aluna da Camburi ou minha aluna, fica à vontade. Se você já quiser entrar direto ao assunto, tudo bem, é só uma dica para você encher linguiça do seu vídeo, para você ganhar tempo, minutos, tá? Aí, eu não sigo muita gente aí, tem que me marcar. Aí você fala assim, oi, gente, meu nome é Juliane, eu sou aluna da professora Lana, ela me provocou para falar sobre a posse injusta mediante clandestinidade. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que posse é isso, isso e isso. Ela acontece quando alguém está exercendo ali uma atividade sobre a coisa. E aí, se essa pessoa chegou a essa posse mediante clandestinidade, escondido, na calada da noite, sem o conhecimento e autorização do proprietário, aí a gente pode falar que é posse clandestina, no momento em que cessa a clandestinidade, porque tem a detenção, que ela existe até o suposto conhecimento do proprietário dessa posse, ainda faz caras e bocas. Estou brincando, não precisa fazer caras e bocas igual eu não, tá, gente? Pode falar normal, você não é doido igual eu, tá? Então, basicamente é isso. Todas essas regrinhas eu vou estipular ali no trabalho de vocês, que eu vou disponibilizar. Eu vou dar uma aula agora até 10 horas. Então, amanhã, até meia-noite, eu acho que eu já publiquei isso aí. Mas amanhã, certeza que vai estar lá. E qualquer dúvida, vocês vão mandando para os representantes, porque aí os representantes vão me falando e eu vou orientando eles, porque a dúvida de um pode ser de 10, tá? Lembrando, esse trabalho é opcional, você não é obrigado a fazer, mas se você fizer e cumprir todas as regrinhas, você vai ter direito aí a 2 pontos na sua prova.